Fala, galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de equilíbrio. Na verdade, a gente vai falar sobre, continuar falando de equilíbrio iônico, né? E aqui a gente vai falar sobre lei de diluição de Ostwald, né? Ostwald, né? Pronúncia, para mim, eu chamo esse cara de Oswaldinho, mas logicamente é um apelido carinhoso que eu chamo para essa lei de diluição. Tá, Bruno? Esquecendo um pouco do nome, do que se trata essa aula? A gente vai relacionar o grau de ionização, principalmente quando a gente fala dos ácidos, né, com a constante. Então aqui a gente vai fazer o quê? Uma relação entre alfa, tá, e o Ka. Só que, por muitas vezes, eu aplico essa relação de forma direta. Hoje não. Aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês a relação que a gente usa, né? Como a gente chega a essa relação entre o Ka e o alfa, o grau de ionização de um ácido. Principalmente porque a gente vai trabalhar com ácidos fracos, onde o grau de ionização é muito baixo. Tá? Então eu estou pensando num ácido genérico para trabalhar com vocês e você compreender essa relação. Depois a gente vai fazer um exercício aplicado a isso para não ter dúvidas, tá bom? Olha só, se é um ácido genérico, é um ácido HA, o que vai acontecer é a sua ionização gerando H+, mais A-, ok? Ele possui uma concentração que eu vou chamar de M, que é uma quantidade de mols por litro ao início, que é a massa inicial, certo? E existe um alfa, que eu vou chamar de alfa. Então eu estou usando só incógnitas aqui para não ter problema. Ai, Bruno, você vai me embolar. Vou não, confia em mim. Quadro de equilíbrio montado, início, reação, equilíbrio. Nesse caso em específico, eu teria até que dividir mais aqui, né? Na verdade, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse início aqui, ó. Início, reagiu, equilíbrio, para conseguir botar aqui direitinho. HA, que é o ácido, reage formando H+, mais o A-, né? Esse ânion gerado. Qual é a concentração, a quantidade dele no início? Eu pressupus que eu não sei, mas é uma molaridade inicial, é uma concentração em mols por litro inicial que eu estabeleci aqui como M, ok? Ao início, proveniente desse cara, eu não tenho nada, então eu te digo que é zero, tá bom? O que acontece é que parte desse cara é consumido, formam-se, né, mais X de cada um deles. E a resposta aqui ficaria mais X menos X. Na verdade, não, é M menos X. Mas eu vou além. Se eu estou falando de que essa é uma reação de ionização de um ácido, como é que eu descubro o Ka aqui? O Ka não é a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido, isso era para ser um dividido legal, dividido pela concentração de HA. Só que, vem comigo nesse pensamento. A concentração de H+ e HA é X, e X eu poderia ficar como X ao quadrado. Ok, legal, bonitinho. Agora o problema está aqui nesse. E aí por isso que eu falei que eu vou relacionar com o alfa. O alfa, que vai ser meu grau de ionização, é o seguinte. O alfa é o quanto desse cara foi consumido em porcentagem. Então é uma porcentagem de M. Posso colocar assim? Se aqui tinha 1 mol e eu falo que foi 10% dele, é 10% de 1 mol que é consumido. Aí quanto é 10% de 1 mol? 0,1. Mas aqui é 10% do valor, é a porcentagem dele aqui. Então o quanto é formado desse cara é mais a molaridade vezes o alfa. Mais a molaridade vezes o alfa. Caraca, começou a ficar com fórmula. Aqui vai ficar molaridade vezes o alfa, molaridade menos o alfa, vezes o alfa. Aqui ficaria o quê? M menos M vezes alfa. Tá? Agora, eu poderia aplicar. Cara, que eu vou aplicar número em cima de fórmula, em cima de fórmula? Eu vou mostrar a relação que eu vou chegar no final, que aí você vai compreender o que eu estou falando. Isso vezes isso, concorda que é m ao quadrado, alfa ao quadrado, né? Estou multiplicando os dois.
Aqui vai ficar M sobre menos M alfa. E se eu botar o alfa em evidência, o alfa em evidência não, né? O M em evidência fica 1 menos alfa. Posso simplificar? Posso. Digo que o Ka é igual a M vezes alfa ao quadrado, 1 sobre 1 menos alfa. Essa é a relação entre Ka e alfa. Tá, Bruno, mas para que eu vou usar essa relação? Eu vou gravar essa fórmula? Sendo sincero, não quero. Mas eu quero que você entenda o seguinte, uma coisa que a partir de agora fique interessante. O que eu estou falando? É o mesmo quadro do outro, só que tem outras informações aqui. Quanto menor a concentração desse cara, né, maior será o seu grau de ionização. Então, o grau de ionização não é fixo para um ácido. O grau de ionização depende de quanto está concentrado a ele. O que é fixo para um ácido é a constante, é o Ka. Por isso que o Ka é a forma mais correta de verificar se ele é mais ácido ou não. Por quê? Porque ele aumenta a sua ionização dependendo da sua concentração. Então, cuidado, porque não é um valor constante. É uma relação entre a concentração daquele ácido e, né, obviamente, a quantidade que irá se ionizar. Lembrando que a gente trabalha muito no ensino médio e, consequentemente, nas provas dos exames vestibulares com concentrações de ácidos fracos. Então, o alfa é um valor menor que 5%. Né? Se o alfa é menor que 5%, ele é um valor muito baixo. 1 menos alfa é equivalente a 1. Então, aqui, ó, nessa parte, tu desconsidera o abate do ácido, porque vai ser um valor muito menor do que do ácido em específico. Se você desconsidera esse valor, você acaba considerando que a constante é a molaridade vezes somente o alfa ao quadrado. Ah, Bruno, eu posso usar essa informação? Poder, tu pode, mas às vezes é mais fácil. Se você está com dúvida de qual é a fórmula, não lembra, aplicar o quadro de equilíbrio, tá? Eu gosto muito de fazer os dois. Vou mostrar aqui, ó. Já que eu estou falando e é algo frequente, esquece as letras agora e vamos às informações. Eu tenho um ácido que é conhecido como ácido acético, que é um ácido fraco, e eu tenho 0,1 mol dele. Em água suficiente para completar 1 litro de solução. Constata-se que 0,06 gramas desse ácido ioniza. Aí ele quer me complicar, porque ele fala em 1 mol, é a quantidade que ele tem, que ele dissolveu, mas só se ionizou 0,06 gramas. A pergunta é, qual é o grau de ionização desse ácido? Ok, 0,06 gramas, como é que eu descubro esse valor em mols? Dividido por 60. Quando você pega massa e se eu dividir pela massa molar, o que você encontra é o número de mols. Tá? Então, nesse caso, 0,06 dividido por 60, caraca, Bruno, peraí, olha só. Eu vou transformar esse número em 60 logo. Isso eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 60 vezes 10 a menos 3 sobre 60. Aí eu corto. Então, isso vai ser 10 a menos 3 mols. Esse número aqui é 10 a menos 1 mols. Se 10 a menos 1 mols é 100%, 10 a menos 3 é 1% do valor, tá? Tu vê que a diferença entre os dois é de 100 vezes o número. Então, qual é o grau de ionização? O quanto se ioniza desse ácido é 1%. Ah, Bruno, entendi. E aí, como é que eu calculo o Ka? Eu aplico nessa fórmula que você me ensinou? Você pode fazer por essa fórmula sem problema. Aqui, ó. Ka vai ser igual à molaridade desse ácido, que é o quanto se dissolveu? Não, o total, vezes o alfa ao quadrado. Ó, Ka vai ser dado para esse ácido como 0,1, que é a molaridade, 0,1 por 1 litro, vezes o alfa, que é 10 a menos 3, lembrando que ele é 1%. 1% não é, você não vai colocar 1, você vai colocar 1 sobre 100.
Porcento é por 100. Ao quadrado, tá? O quanto vai dar o Ka aqui? Vou colocar aqui para ficar melhor. Ó. Ka vai ser igual a 10 a menos 1 vezes... Isso dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Isso dá 10 a menos 5. Pronto, cheguei ao Ka. Ah, Bruno, agora ficou moleza, aplicação de fórmula. Aí eu não quero aplicar a fórmula. Tá bom, eu te mostro. O ácido acético eu vou abreviar, só para ficar mais fácil, como A7, tá? O ácido acético, ele vai se ionizar formando H+, e o íon acetato que sai, ok? Ao início eu tinha 0,1 mol dele. No final eu não tinha mais, quer dizer, eu não tinha nada dele. Eu não tinha nada dele dissociado ainda, eu adicionei ele. Ao final houve um consumo de quanto? Quanto que foi dissociado? 0,6 gramas? Não, 10 a menos 3 mols. E aí menos 0,001. E aí você vai colocar que foi menos, aqui 0,001 mais 0,001. Tu vai abater? Isso vai dar 0,99, né? Não, 0,099. Que é 0,1, né? Por isso que quando é um ácido fraco, o valor que você abate, você não abate. Você vai dizer que é aproximadamente 0,1 mesmo. Aqui não, aqui eu vou precisar colocar, ó. Aqui eu vou precisar colocar. Bom, resumo da ópera. Ka é a concentração de H+, vezes a concentração do íon acetato sobre a concentração de HC, do HAC. Ka vai ser igual a 0,001 ao quadrado sobre 0,1. Isso aqui é 10 a terceira, isso dá 10 a menos 6, com 10 a menos 1 dá 10 a menos 5. 10 a menos 5 mols por litro. Vou conferir com outro valor, 10 a menos 5, 10 a menos 5 também. Resposta está batendo, lógico, porque você fez a questão de forma correta. Para fechar essas informações, não é só diluição que cai quando a gente fala de ácidos. A gente diz que os efeitos de grau de ionização podem ser alterados pela adição de um dos participantes. Lembra lá de deslocamento de equilíbrio? Mas não necessariamente, no caso de íons, precisa ser a substância inteira. Pode ser apenas um dos íons. Por exemplo, a adição de o HCN tem essa ionização, né? Antes que eu esqueça. A adição de NaCN acarreta no aumento da concentração de CN. CN sozinho não existe, mas como eu estou levando um sal que tem cianídrico, ele então, na verdade, aumenta a sua concentração. Se aumenta, eu desloco para a formação do ácido. Ou seja, a adição de cianeto de sódio numa solução de ácido cianídrico gera uma solução mais insolúvel, gera a tendência desse material a voltar para o estado sólido. Ok? Tranquilo? E existe o efeito do íon não comum. Mas qual é o problema? O íon não comum que reage. HCl escambau. HCN mais H mais CN menos. E aí eu tenho a água. A água não, desculpa, eu tenho uma base, eu tenho NaOH. NaOH, eu tenho a hidroxila. A hidroxila vai reagir com esse cara consumindo. Se esse cara é consumido, a reação desloca para a formação de mais produto. Tranquilo? Foi? Fechou? Então, até a próxima aula. A gente continua da onde a gente parou. O próximo conteúdo está aí. Fui!